Olá, tudo bem? Aqui é Raimundo Júnior falando. Bem-vindo à nossa 21ª aula do curso Modelagem BPMN, uma abordagem efetiva. Nessa aula aqui eu quero trazer para você um processo novo, tá? Que nós não modelamos até agora, nem no Reflon, nem aqui nessa ferramenta da Oracle. E para trazer isso, eu queria fazer uma introdução em relação ao conhecimento que nós vamos aplicar nessa modelagem. Nós vamos modelar aqui um processo de licitação, tá ok? Um processo de licitação de uma organização qualquer, tá? Não é nada baseado em nenhuma organização ou empresa específica, mas é alguma coisa que a gente imagina que possa acontecer dentro de um processo de licitação de uma empresa, de um órgão público, ou por aí vai. Então, nós vamos desenhar aqui, vamos modelar esse processo de licitação e eu quero criar uma nova aplicação separada para esse processo, para que você tenha noção do início ao fim, novamente, de como se cria uma aplicação BPM, de como se cria um projeto BPM e como se cria processos BPMN dentro desse projeto, tá ok? Nós vamos fazer isso nessa ferramenta do Oracle JDeveloper, né, que é o nosso Oracle BPM Suite. Vamos lá? Vamos começar? Então, vamos que vamos. Esse íconezinho aqui à frente, aqui acima, né, do lado esquerdo, ele é um ícone de criação de novos projetos, novas aplicações, enfim. Você pode clicar nele aqui e selecionar aplicação. Nós vamos digitar BPM e vamos selecionar BPM Application. E vamos clicar em OK. Aqui eu quero dar um nome mais sugestivo para essa aplicação, então eu vou dar um nome de aplicação licitação. Ok? Esse vai ser o nome da nossa aplicação. Por padrão, eu gosto de colocar app na frente, porque depois a gente tem uma série de benefícios na hora da publicação dessas aplicações. Elas vão aparecer inicialmente para você, tá? Vão aparecer no início por causa da letra A, tudo bem? Então eu gosto de colocar assim, até para você ter um padrão e para saber que é uma aplicação mesmo. Vamos lá? Next. O projeto também, eu vou mudar o nome do projeto, tá ok? Vou colocar aqui PRJ licitação, RJ de projeto, para diferenciar de aplicação. E vou começar com um composite com BPMN process. É um composite com processo BPMN. Esse composite significa composto, tá? E é um composto SOA. Por que um composto SOA com BPMN, Raimundo? Porque o composto SOA, como eu falei brevemente em outra aula, é um composto, é um componente da nossa aplicação aqui, que vai fazer a ligação de todos os recursos de SOA, tá? Que nós vamos utilizar no nosso processo, nosso projeto BPMN. Tudo bem? Então esse cara aqui ele tem que ser selecionado e é o básico, tá? Para que a gente comece, porque ele vai começar com um composto zerado, onde a gente pode ir incluindo recursos SOA através da nossa modelagem BPMN e do nosso projeto. Vamos clicar aqui em Finish. Esses conceitos de SOA, de composto, vocês não precisam se preocupar muito com isso, tá? Eu estou explicando porque nós temos que selecionar um tipo ali para criar um projeto BPM e um processo BPMN. Ok, então aqui nós vamos utilizar, né, o nosso processo reusável, tá? E eu vou dar o nome dele de licitação. Esse é o nosso processo de licitação, beleza? Se você quiser colocar aqui na frente, processo de licitação também, não tem problema. Certinho? Então vamos lá, clicar no Next. Next, Next.
e Finish. Pronto! Estamos aqui com o nosso processo de licitação criado. Ok? E a primeira coisa que eu vou fazer aqui é definir as raias, tá? Até por uma boa prática de modelagem de processo, muitos autores e muitos estudiosos dizem que o melhor é que você organize, né? Que você defina a sua organização inicialmente. A gente tem até aqui uma área para isso, né? Que é essa organização. Você pode clicar 2 vezes aqui e vir definir previamente quais são os papéis, né, que você vai utilizar nos processos que você vai mapear para a sua organização. Vamos supor, a sua organização é uma organização que tem licitação e você tem, por exemplo, aqui uma área de licitação, tá? Vamos supor. Área de licitação. Vamos supor também que você tenha uma área em que você vai ter os papéis do pregoeiro e equipe de apoio. E vamos supor aqui também que você tenha uma área jurídica, né, na sua organização que vai lidar com a parte do processo de licitação. E vamos supor aqui também que você tem o requisitante, né? O requisitante é quem solicita a licitação. Então, nós vamos ter aqui também esse papel de requisitante. Beleza. Por enquanto, eu acho que é só, tá ok? Por enquanto, eu acho que é só. Se a gente vê a necessidade no decorrer do processo, a gente pode criar mais alguns papéis aqui. E eu queria destacar aqui essa parte da organização, que além dos papéis, você também pode definir aqui, né, um gráfico aqui um gráfico organizacional, né, como se fosse um fluxo organizacional aqui. Você pode definir os parâmetros de negócio, tá? Os parâmetros de negócio aqui você pode definir de acordo com os tipos. Eu tenho um parâmetro aqui que eu quero utilizar em todos os meus projetos BPM. Então, eu vou definir aqui um parâmetro de negócio, né, organizacional. Você pode definir aqui também os feriados, tá? E aqui é a parte do calendário. Então, essa parte é toda para você definir a parte organizacional da sua empresa, do seu órgão, ou o que seja, para trabalhar com processos. Tudo bem? Voltando aqui ao processo de licitação, nós vamos iniciar aqui com essa raia, que vai ser a raia do requisitante. Beleza? Então, o requisitante ele vai iniciar o nosso processo. E ele vai iniciar o nosso processo através de uma atividade humana que ele irá executar, que é solicitar a abertura de licitação. Então, vamos lá. Ok, tem aqui o meu requisitante, então, ele solicita a abertura dessa licitação, tá ok? E a abertura essa solicitação de abertura, ela vai para uma outra role, que é a área de licitação. A área de licitação recebe essa solicitação de abertura. Então, aqui nós vamos criar mais uma atividade, que é a área de licitação, né? E essa atividade aqui vai ser atender a solicitação de licitação. Atender e abrir, né? Beleza. Aqui então a gente tem da atividade de solicitar abertura, nós vamos ter aqui uma atividade de atender e abrir solicitação de licitação, ok? Que é da área de licitação.
Após esse atendimento, né, e essa abertura da licitação, nós vamos ter aqui uma atividadezinha, né, na role área de licitação, de tramitar processo licitatório, ok? É uma atividade que vai cuidar da tramitação desse processo licitatório. Aqui a gente abriu, né, colocou o nome da licitação e tudo mais, e aqui nós vamos ter, né, essa atividade que vai tramitar esse processo licitatório. Após tramitar, né, esse processo, a gente pode ter aqui um gateway de processo válido. Certinho? E caso esse processo não seja válido, a gente vai finalizar, né? Finalizar o nosso processo. Mas antes de finalizar o nosso processo, vou colocar aqui o não, né? O caminhão não. Processo válido? Não. Então finaliza. Antes de finalizar, nós vamos colocar aqui uma atividade, tá? Uma atividade de envio de mensagem, tá? Notificar requisitante. Então, nós vamos ter aqui um envio de mensagem, notificar requisitante, em que nós notificaremos que a licitação, o processo da licitação não está válido e o requisitante vai receber isso, tá? Em algum momento aqui. Vamos continuar. Caso o processo ele esteja válido, a gente vai ter uma outra atividade aqui, que vai ser a publicação do edital. Publicar edital. Esse aqui é incondicional e esse condicional. Então, nesse momento, a gente tem a atividade aqui de publicar edital, e após a atividade de publicar edital, a gente pode ter algum imprevisto após essa publicação e haver alguma impugnação desse edital. Se houver essa impugnação de edital, a gente vai também encerrar, né? Fim, licitação, impugnação. Esse lado nosso aqui vai ser o sim, né? Se há impugnação, a gente finaliza, certo? E a gente vai ter aqui o lado que não há a impugnação. Então, se não houver impugnação, o que a gente vai fazer nesse momento aqui? A gente vai ter que dar continuidade ao processo. Ou seja, a gente vai ter que
publicar. Publicar não, a gente vai ter que divulgar, né, aqui essa licitação, divulgar licitação, meios, comunicação. A gente vai ter que divulgar essa licitação nos meios de comunicação. Certo? Aqui é um não foi impugnado. E, após divulgar nos meios de comunicação, a gente vai ter aqui uma atividade de executar licitação, né, que vai ser lá a parte da equipe de licitação. Pode ser que a gente tenha aqui um pregão também, né, mas por enquanto vamos tratar só licitação. Então, ao invés daquela raia de pregoeiro lá, nós vamos ter lá uma equipe de licitação, tá, e equipe de apoio. Então, nós vamos ter essa atividade, executar a licitação. E aqui nós vamos ter um fim do nosso processo. Fim, licitação. Só para diferenciar, ali em cima eu vou colocar fim processo inválido. Certo? E aqui nós temos o fim da nossa licitação. Nós vamos deletar esse end. E só para finalizar esse desenho inicial, tá? É um desenho inicial, é a primeira versão do nosso ESIS, na verdade. Nós vamos evoluir esse processo aqui para vocês notarem como que essa evolução acontece, tá? E só para finalizar aqui, ao invés de ter só essas roles, eu vou ter mais uma role aqui, que vai ser, não vai ser pregoeiro, né, porque não vai ser pregão. Vamos colocar aqui acento mesmo. Está aí a nossa role equipe de licitação, e essa execução da licitação vai passar para essa role aqui, para esse papel, né? Certo? Então nós temos aqui o nosso processinho de licitação bem básico, tá ok? Nós vamos definir alguns outros pontos na próxima aula, que é o recebimento dessa mensagem, como é que vai acontecer, se nós vamos ter que acrescentar atividades, se nós vamos ter que transformar alguma atividade dessa em subprocesso e assim por diante. São observações que a gente tem que fazer após a primeira análise da nossa primeira versão do modelo ESIS. Tudo bem? Obrigado por ficar comigo. Até a próxima aula. Vamos salvar aqui o nosso projetinho e na próxima aula a gente vai evoluir esse processo. Beleza? Valeu, muito obrigado e até mais.